Quantas vezes nós já cantamos: Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Nós temos refletido de verdade a imagem do Senhor? Esta música foi realmente muito bem inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, usando a palavra de Deus, porque está na palavra. Mas muitas vezes nós cantamos e não pensamos, né? Canta só nessa linha de pensamento, né? De quando alguém está nos humilhando, quando alguém tá muitas vezes acusando, e muitas vezes acusa sem ter provas ou razões para nos acusar. Mas a gente muitas vezes, infelizmente, a gente canta só por esse caminho, mas quando eu estou falando que eu sou um espelho, ou que alguém é um espelho que reflete a imagem do Senhor, nós precisamos pensar que se eu sou um espelho e reflito a imagem do Senhor, eu não vou chorar. Se o mundo ainda não notou isso, eu não vou lamentar, não vou deixar que as pessoas me humilhem. Isso é uma coisa muito importante. Mas vamos pensar também por um outro lado. Se eu sou espelho que reflete a imagem do Senhor, eu preciso pensar também que eu devo ser assim como Ele é. E Pedro deixa bem claro aqui que, mas começando aquele que vos chamou, se você é um chamado de Deus, uma pessoa chamada de Deus, por Deus, você é a menina dos olhos de Deus, Deus cuida de você, Deus defende você. Você não deve se conformar com as pessoas que muitas vezes lá no mundo, as pessoas possam estar de repente acusando, te humilhando, mas você também deve se preocupar em ser santo como Ele é, separado. A palavra santo quer dizer separado, não é aquelas coisas que as pessoas criam e tal, não é nada disso, as religiões criam. Santo, o significado da palavra santo é separado. Você foi separado para a glória de Deus e agora você não é mais uma pessoa que vive nas práticas do mundo daquilo que desagrada a Deus, mas você separa o seu tempo e a sua vida para o Senhor. Então, se você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, você, assim como eu, também preciso ser santo como Ele é santo. Em Lucas, capítulo 6, verso 36, também declara o seguinte, ó: Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Será que quando eu estou cantando que eu sou um espelho, ou dizendo para alguém, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, nós temos sido misericordiosos como Deus é misericordioso conosco? Será que quando alguém nos machuca, alguém nos fere, nós temos colocado em prática? Essa é a segunda coisa muito importante que nós precisamos. A primeira lição que nós devemos ter é ser de santo como Ele é santo. Se eu sou um espelho que reflete a imagem dele, eu sou santo. Eu vou me santificar, eu vou me separar. Não quer dizer que nós seremos perfeitos. Ninguém é, só Jesus foi. Mas nós precisamos ser misericordiosos como Ele é, que é a segunda e grande e importante lição para nós. Se eu quero refletir a imagem do Senhor para o mundo, eu preciso ser misericordioso também. Então, essa é uma parte muito importante. Quando alguém te fere, alguém te machuca, fácil é? Não é, irmãos. Eu também não. Eu vou falar por mim, eu tenho dificuldade, eu sou que nem Pedro. E olha quem tava falando lá de santidade é o Pedro, hein? Pedro também era bem esquentado. Mas eu sou que nem Pedro, eu sou esquentado. Mas para eu me segurar, eu preciso estar revestido do poder do Espírito Santo. E é assim, com o poder do Espírito Santo, a gente vai conseguir refletir melhor a imagem do Senhor. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, o apóstolo Paulo também declara aqui, ó: Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Nós, é claro que não somos fiéis como Deus é fiel conosco. A gente muitas vezes falha não apenas com ele, mas também a gente falha com o nosso próximo. Mas a Bíblia diz que ele permanece fiel. E nós, ainda que não consigamos ser como ele, porque ele diz que ele não pode negar a si mesmo, nós às vezes negamos. Mas ainda que nós não consigamos ser fiéis, ter essa característica como ele, nós precisamos imitá-lo nisso. Então, quando você tem um emprego, você tem que ser fiel ao seu patrão. Quando você tem uma esposa, um esposo, você tem que ser fiel, talvez ao filho, aos amigos. Nós precisamos ser fiéis e demonstrar ao mundo, né, tanto aos nossos irmãos cristãos, como aqueles que também ainda não entenderam, não compreendem, não conhecem a verdade de Jesus. Nós precisamos
também ser fiéis, para que a imagem, né, verdadeira de Deus, de Cristo, venha a refletir em nós. Assim, nós vamos poder demonstrar a luz de Deus, né, brilhar a luz de Cristo em nós e refletir a imagem dele, porque as pessoas, o mundo precisa conhecer Jesus e nós podemos ser essa luz aí para engrandecer e poder cantar. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Aí você vai poder falar, não chore se o mundo ainda não notou. O mundo muitas vezes não percebe, às vezes os de casa, às vezes no trabalho, na escola, talvez não percebam aquela mudança que Deus fez em você. Mas a nossa regeneração leva um tempo e aos pouquinhos o Senhor vai tratando. E aí nós vamos poder viver essas três verdades que nós aprendemos aqui. Deus abençoe em nome de Jesus.